Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção mais cedo, porque esta semana temos um feriadão, né? Quinta e sexta é feriado. E eu espero que vocês façam a atividade logo, coloquem em dia, para que vocês possam descansar, né? Esquecer um pouco de pet, esquecer da escola, né? E descansar com a família de vocês. O tema da semana 3 é a crônica, um texto narrativo. E nesta semana, o foco é um tema muito importante, que são os elementos da narrativa. O enredo, as personagens, o tempo, o espaço e o narrador. A primeira coisa que vocês fizeram na atividade foi ler a crônica A Metamorfose. Né? E a partir desta crônica, vocês deveriam responder as questões relacionadas aos elementos da narrativa na crônica. A primeira pergunta diz o seguinte: o gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Quais são os 5 elementos narrativos do texto? Então, vamos começar pelo enredo. O enredo são os acontecimentos da vida de uma barata que se transformou em humano. Os personagens é a barata, que depois se chama Valdirene. O tempo é indeterminado, mas a gente sabe que se passam alguns anos, porque o narrador nos conta a vida da Valdirene. O espaço é a sala, a casa, o quarto, a cama, um móvel. E o foco narrativo é a terceira pessoa, ou um narrador onisciente. Na questão número 2, pergunta: cite as características do gênero crônica presente no texto. Então, este texto é um texto curto, apresenta poucas personagens, podendo ser narrado com foco em primeira pessoa ou terceira pessoa. No caso desta crônica, é em terceira pessoa. A linguagem é simples e coloquial, é representativa da personagem e do próprio olhar do narrador para os fatos. É um texto em prosa, o título é criativo e o final é surpreendente. Trabalha assuntos do cotidiano, temas próximos da existência dos leitores, das experiências dos leitores, com o objetivo de colocar o ser humano no foco da observação, construindo uma crítica social. Ok? A número 2 pergunta: a voz textual, tipos do narrador, pode ser classificada em 3 categorias. Então, nós podemos ter um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. O narrador é um narrador onisciente em terceira pessoa. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria, quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença, mas Valdirene mudou, empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa. Então, nós percebemos que a narração está em terceira pessoa e que o narrador faz juízo de valor da personagem. Então, por exemplo, quando ele a chama de coitada. Portanto, é um narrador onisciente. Número 4. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Porque a barata, Valdirene, estava feliz ao se tornar inseto novamente? Então, Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente, porque não pensava em mais nada, era puro instinto. Ela não precisaria mais pensar nas responsabilidades, na rotina, em dinheiro, no trabalho, etc. Então, terminamos a correção da semana 3. Faça como eu disse antes, coloque as atividades em dia e fiquem bem tranquilos durante o feriado. Um beijo para vocês e bom descanso.